Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Centro Social Urbano, né, da Vila Portuguesa, né, conhecido como Buracão, né? Eu estou aqui, como vocês podem observar, sem ninguém próximo, né? Vocês podem olhar atrás de mim que não tem ninguém, então estamos sozinhos. O meu filho, pelo fato de ter 1 ano e 5 meses ainda, ele não consegue usar máscara, tá? Então nós estamos isolados. E aqui eu queria falar um pouco sobre a questão das integrais, né? Integrais duplas, no caso, né? Então é o seguinte, ó, eu vou mudar a estrutura da câmera aqui para a gente mostrar algumas figuras para vocês, beleza? Bem, pessoal, então antes de a gente dar continuidade àqueles vídeos que eu fiz lá no Centro Social Urbano aqui em Londrina, eu achei melhor pará-los, né? E falar um pouco da parte teórica e depois a gente retoma neles, e à medida que eu vou fazendo as coisas eu vou colocando as relações teóricas ali, tá bom? Bem, então, como a ideia é, a gente vai expandir essa discussão do cálculo de regiões por uma forma mais geral, né? Então, a gente calculou até o momento os integrais em um intervalo, né? A gente colocava lá x1, x2, y1, y2, ou seja, eram as integrais iteradas, e por meio disso a gente calculava o valor do volume, tá? Porém, nem sempre desejamos calcular sobre retângulos, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Às vezes eu consigo, tipo, quando eu faço isso, num dos vídeos eu vou conseguir falar sobre isso, eu consigo fechar num retângulo, né? A área de forma retangular, então eu consigo falar a minha base e o comprimento ou altura, né? E daí por conta disso, por isso que eu tenho x1, x2, y1, y2, né? Então nem sempre eu consigo desse jeito, tá? Mas, de qualquer maneira, né, se a função xy for diferente de zero, podemos calcular a integral, né, interpretar a integral dessa região, né, como o volume de um sólido, tá? A região pode ser interpretada de duas maneiras. Uma região D do tipo 1, se a região do gráfico de duas funções contínuas em x, né? Aqui eu peço perdão, né, porque A está entre x está entre A e B, faltou B aqui, e y, agora y aqui muda, y está entre uma função f, no caso g1 de x e g2 de x, tá? Quando eu mostrar lá a imagem, vocês vão ver o que acontece nesses casos ali, tá? E G1 e G2 são funções contínuas nesse intervalo, tá? Quero deixar claro que eu vou trazer dentro dos vídeos que eu fiz lá a ideia inicial das integrais inteiradas, né? E depois eu vou trazer esses dois exemplos ali para vocês, tá bom? Beleza? Então, o que tem que ficar claro é que quando, por exemplo, assim, eu consigo delimitar no eixo x dois valores, e já no eixo y eu já não consigo delimitá-lo, mas eu consigo observar que existe um processo, uma função ali. Então eu consigo ver uma função delimitando duas funções, no caso, delimitando essa figura, e por conta disso eu consigo calcular a área sobre essa superfície, né, a região, né? E daí eu tenho a definição, né? Se f é contínuo em uma região D do tipo 1, então o domínio vai ser xy, tal que x vai estar entre A e B, e y vai estar entre uma função g1 de x e g2 de x, tá? De modo que a integral nesse intervalo vai ser o que? A integral de A até B, e aqui, ó, a inserção, aqui em vez de ser um valor numérico, vai ser um valor de uma função. Lá no GeoGebra se faz do mesmo jeito. Primeiro você calcula a integral em relação a tal, depois você pede a substituição, faz as subtrações e novamente faz as integrais, como a gente fez nos outros exercícios, tá? A diferença aqui é de AB e CD, tá? Então aqui eu tenho duas funções, né, dy, dx, tá? Na outra situação, nós temos, no caso tipo 2, eu consigo fechar em C, e aqui no caso, perdão, aqui é x, tá bom, pessoal? Eu consigo olhar isso em y, eu consigo enxergar os delimitantes em y, mas quando eu olho para x, eu olho duas funções, beleza?
Então isso é um pouco difícil, não é trivial. Na maioria das vezes a gente vai fazer por meio de uso do GeoGebra para plotar o gráfico, para poder enxergar, né, essas relações aí, beleza? Então não é uma coisa trivial, mas a ideia é a mesma para os dois. Aqui no caso muda o que? Que é dx, dy, né, das funções, tá? Então, ou seja, primeiro eu faço alguma coisa em relação a x, substituo as funções em função de y, calculo, faço a subtração delas, depois eu calculo a integral novamente, tá bom? E aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Que depois eu vou fazer, mas primeiro eu vou mostrar toda aqueles vídeos que eu fiz para tentar entender um pouco mais dessa relação, tá bom? E depois eu volto para fazer os exercícios com vocês, mas eu vou fazer todos eles no GeoGebra, tá bom? Beleza? Então vamos mostrar, vou apresentar para vocês os vídeos que eu fiz lá. Se tiver algum erro, por favor, desculpa, pessoal, porque foi assim, eu tava lá com meu filho e vi essas imagens, assim, vi assim, a estrutura como um todo que tinha lá, e quando eu vi, eu fiquei assim, opa, dá para fazer algumas coisas aqui de forma que os estudantes possam entender um pouco melhor o que eu estou falando nesse sentido. Então, se tiver alguma questão de erro de interpretação, eu peço desculpas para vocês, e se vocês observarem isso, por favor, coloquem nos comentários, que fica legal para a gente acertar nos nossos próximos vídeos, beleza? Então vou falar um pouco, vou mostrar para vocês lá o que as relações que eu encontrei, e depois eu volto para fazer os exercícios, tá bom? Então, pessoal, essa figura aqui, quando a gente olha assim, é um trapézio retângulo, né? Aqui assim, ó, é o nosso eixo Y e aqui é o nosso eixo X, beleza? Só que quando a gente muda a nossa perspectiva, nós vemos que ela deixa de ser só um trapézio retângulo 2D e é um trapézio retângulo em 3D. A diferença é que agora aqui, ó, aqui esse é o meu eixo X, esse daqui é o meu eixo Y e ali em cima é o meu eixo Z. A gente consegue calcular essa figura por meio de integrais duplas, certo? Só que inteiradas, defendendo não, marcando os pontos x0, y0, y1, y2 e x0 e x1, ou x1, x2, tá certo? E por meio disso a gente consegue calcular essa integral. Ali já é uma outra figura, certo? Que se aproxima, mas não é por conta da curva, certo? Da curva de crescimento ali. Mesmas perspectivas, né? Se a gente olha num determinado plano é 2D, mas quando a gente faz isso, a gente sai para uma figura 3D, tá? Então aqui, ó, hoje nós temos uma galera aqui andando, nós temos várias figuras geométricas que podem ser calculadas por meio de integrais, né? Então, isso daqui são figuras que podem ser feitas, beleza? Pode observar que aparece o pessoal andando de bike aí, e a gente olhando assim, tem muita figura geométrica e como essas figuras podem contribuir para a atividade esportiva também, né? Então, no caso aqui, não só para a galera do skate, mas para a galera das bikes também, esse aqui é um espaço muito legal para esse tipo de atividade aqui em Londrina, em especial no Centro Social Urbano, né? Agora vamos mostrar algumas figuras que não dão para ser feitas desse jeito, ou seja, calculando o x0, y0, né? x1, x2, y2, y1, ou seja, as funções integradas são um pouco diferentes, a integral inteirada é diferente, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui eu tenho essa árvorezinha, certo? Que eu queria falar um pouco sobre ela com vocês, na verdade sobre a sombra dela, certo? Então a sombra dela, no caso, como é que a gente poderia calcular a área da superfície que em volta dessa sombra? Então, para isso, nós precisamos usar um outro tipo de integral, tá? Vou tentar mostrar para vocês ali, tá? E como que a gente consegue trabalhar com isso com o referencial teórico que eu já mostrei, beleza? Coisa seguinte, tipo assim, a gente não tem, né, o sol do meio-dia para mostrar ela assim, bem em cima da figura, mas vamos tentar trabalhar um pouco com essa questão. Novamente, o meu eixo Z é esse daqui, certo?
o meu eixo X é assim e o meu eixo Y é assim, tá bom? Mas vamos olhar para a sombra dela, que é uma perspectiva dela. Então, na verdade, a gente vai calcular a área da sombra, tá? Então, quando a gente vai olhando a sombra, tá? Nós podemos perceber que eu consigo fazer um delimitante em relação a, digamos assim, a altura, o ponto mínimo e ponto máximo, só que o contorno dela já não é tão trivial assim. Então, como é que a gente consegue fazer? A gente consegue definir algumas funções que podem fazer com que a gente consiga calcular. Então, por conta disso, a nossa integral, os intervalos de integração, no primeiro momento serão funções e depois serão os números das integrais aqui, no caso do ponto mínimo ou máximo da integral aqui. Então a gente pode fazer uma visão assim, olhando ou ela em x, né, trazendo essa função para x, ou trazendo essa função para y, tá? Agora eu vou mostrar uma que a gente vai conseguir olhar somente em y, beleza? Agora, olha essa figura aqui, é uma planta, né? Agora assim, quando eu consigo ter uma perspectiva olhando no eixo X, certo? Olha lá, eu tenho aqui, digamos, um ponto inicial e um ponto final, só que, novamente, as laterais, por assim dizer, eu não consigo, então eu preciso de uma função para delimitar. Então eu consigo olhar ela do eixo assim, olhando os pontos em X e as minhas funções em Y, tá? Então por conta disso eu consigo também construir uma integral e por meio disso calcular a área dessa superfície aí, beleza? Então esses são exemplos que a gente utiliza para mostrar essa relação, né? Por exemplo, quando eu olho assim, eu tenho uma perspectiva, e quando eu trago essa perspectiva para o chão, né, então daí eu consigo ter uns limitantes ou em x e em y, só que o contorno dela, de certa forma, eu consigo por meio de algumas funções, lógico, às vezes na natureza não é tão fácil essas funções, mas o que eu quis trazer é a ideia da como que a gente pode ter essa intuição, essa ideia de por que serve, como é que eu consigo calcular, que às vezes não é fácil de entender essas relações, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, quando eu trago isso daqui, né, então, ali, ó, meu eixo Z, né, a altura, e a figura lá em cima formada e ela sendo projetada no chão, e por meio disso a gente consegue calcular a área da superfície. Se eu inserir a altura, daí eu estou calculando o volume desse pedaço somente, não estou calculando o volume da árvore, tá bom? Beleza? Isso é uma coisa interessante para a gente também falar, mas no nosso caso só interessa isso daqui, tá? Olha lá, aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Por exemplo, quando eu olho nessa perspectiva aqui, ou seja, olhando, podemos pensar assim, YZ, no ponto YZ, nós temos um possível arco de circunferência, né? Então assim, quando a gente olha aqui, nós temos esse tipo de figura. Agora, quando nós olhamos no eixo XY, por assim dizer, ou seja, olhando de baixo, nós temos o que? Aparentemente, a ideia de um retângulo, né? Tudo bem que tem essa deformaçãozinha ali, mas se a gente trazer ele bem de cima, a gente vai ter uma visão retangular da coisa, beleza? Então, pessoal, o primeiro exemplo ali, ó, calcule a integral dupla da região x mais y, né? É onde ela é delimitada pelas parábolas y igual a 2x ao quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado, tá certo? Então, ele já está dizendo que a minha função é uma função de x, ou seja, é do tipo 1 esse daqui, tá? Então, a questão é saber quem são os pontos A e B aqui. Então, nós vamos lá no GeoGebra, vamos abrir, vamos ver essas questões, e daí a gente vai tentar fazer isso também numa visão 3D para a gente entender legal o que está acontecendo, beleza? Então, vamos lá. Bem, então vamos lá, pessoal, vamos colocar lá então a primeira função y igual a 2x ao quadrado e a outra função y igual a 1 mais x ao quadrado. Então, olha, a gente pode observar que essa função ela se intercepta em dois pontos aqui. Então, eu vou querer o cálculo desse cara aqui, dessa área aqui. Então, para isso eu preciso saber quais são os pontos de integração. Então,
vamos marcar aqui, ó, ponto, vamos pegar aqui intersecção de dois objetos. Então vou pegar entre este e este daqui. Ele já me mostrou, ó. Então, ó, é menos 1 e 2 e menos de 1 a 2 e de menos 1 a 2, tá certo? Então como é que poderia ficar essa integral aqui? Então vamos escrever essa integral aqui só para a gente entender, tá? Vamos colocar ela aqui para a gente poder entender essa relação aqui. Então nós temos aqui a integral desses valores aqui. Então eu vou chamar uma fórmula latex, tá? Está marcado. Então barra int, né? Underline de menos 1 circunflexo a 1, certo? Aí uma nova integral, barra int. Agora quem que vai ser os meus valores de integração? Bem, se nós olharmos aqui, essa função aqui, essa que está aqui, é a função 2x ao quadrado. Então vai ser 2x ao quadrado circunflexo 1 mais x ao quadrado de quem? Da função x mais 2y, x mais 2y. E agora, como era do tipo 1, né? Ou seja, está em função de x, então primeiro eu vou calcular a integral em relação a quem? A dy e depois em dx, tá? E é essa a integral que eu vou calcular, tudo bem? Então, esse é o resultado que nós temos aqui. Deixa eu só trazer isso aqui para cá, tá? Esse é o resultado. Agora, vamos pensar nesse caso, olhando na visão 3D. Como é que ficaria esse resultado na visão 3D? Então vamos exibir isso aqui na função 3D, tá? Bem, na função 3D eu já tenho aqui, ó, as duas funções aqui. Agora eu vou colocar a função x mais 2y. X, vamos colocar z igual a x mais 2y. Tudo bem? Então aqui o que acontece? Bem, vamos dar uma analisada aqui. Quando eu olho para esse cara aqui, quando eu olho aqui, ó, bem, desse jeito que está aqui, talvez eu não consiga enxergar muita coisa, né? Ó. Mas quando eu faço esse tipo de observação, então essa é a figura que eu tenho total, mas quando eu olho assim, ó, eu quero o que está acontecendo entre a função 2x ao quadrado e a função 1 mais x ao quadrado. Então é esse intervalo que eu quero aqui dessa função como um todo aqui, ou seja, eu quero saber quanto que é essa região aqui, beleza? Agora, como é que a gente vai resolver esse resultado? Nós vamos utilizar o cálculo simbólico, tá? Para isso eu vou fechar essa janela e vou fechar essa janela aqui também e vou fechar essa daqui também, só vou ficar com o cálculo simbólico, tá? Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a função, tá? Então, vamos chamar z, dois pontos, igual a x mais 2y, tá? Chamou de a função, beleza? Aí como é que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular a integral dessa função em relação a y primeiro, tá bom? Como a gente viu lá quando eu escrevi. Então vamos calcular a integral. Então eu vou chamar de A1 o cálculo da integral da função, vou apelar, A1 a
integral da função a em relação a que variável? Y. Beleza? Então já me calculou a integral. Agora eu vou fazer a substituição, né, eu vou chamar de superior e inferior. Então eu vou chamar de a i, dois pontos igual, a substituição, a expressão, que expressão? A1, o que? Y por 2x ao quadrado. Certo? Já me deu a resposta. E o AS, dois pontos igual, substituir a expressão A1, o que? O Y por quem? 1 mais x ao quadrado. Tá? E eu tive essas respostas aí. Agora eu vou fazer o que? O AS menos, então eu vou chamar de AT, dois pontos igual, vai ser quem? O AS menos o AI. AS de superior e AI da inferior, tá? E eu cheguei nesse resultado aqui. E agora eu vou integrar esse em relação a x, tá? Então, eu vou fazer o que? Eu vou chamar de B, vai ser quem? A integral da função AT em relação a x. E calculou a integral ali. E vou fazer as mesmas características, vou fazer a substituição. Então agora, só que o inferior vai ser menos 1 e o superior vai ser 1. Então, vamos chamar de BI, dois pontos, igual a substituir o que? A expressão B, o que? X por menos 1. E ele me deu essa resposta. E agora vamos fazer o superior. BS substituir a expressão o que? B, o que? X por 1. Tá? E agora eu vou fazer a operação entre eles aqui. Então, a minha resposta total, né, o B total, por assim dizer, né, vai ser o que? Vai ser BS menos BI. Tá? E essa é a minha resposta da minha primeira integral. Beleza? Então essas relações aí que são interessantes que a gente pode fazer no GeoGebra para ganhar um tempinho, tá bom? Agora vamos fazer o próximo exemplo. Bem, o próximo exemplo é: determine o volume do sólido que está abaixo do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e acima da região D do plano XY limitada pela reta y igual a 2x e pela parábola igual a y ao x ao quadrado. Então vamos tentar construir esses dois resultados. Primeiro vamos ver no 2D aonde que são os pontos que se encontram, se é que existem pontos que se encontram, e depois a gente vai colocar no 3D para a gente entender melhor essa relação, beleza? Então vamos lá. Então aqui no caso, olha lá, y igual a 2x, y igual a 2x, certo? E y igual a x ao quadrado, e y igual a x ao quadrado, tá certo? Então, novamente, vocês podem observar que existem pontos que se encontram, né? Vamos procurar esses pontos aqui. A vantagem do GeoGebra é essa, ó, eu posso colocar os pontos aqui, ó. Então, elas se encontram no ponto 0, 0 e no ponto 2, 4, certo? Então, eu posso ter uma integral em relação a x, ó,
lembrando que é o maior menos o menor. Então aqui no caso, nesse momento, quem está se superando, no caso, é a função 2x. Então é esse intervalo que eu quero aqui. É que ele fala limitada por esses pontos aqui. Então como é que poderia ficar essa integral aqui? Né? Essa integral poderia ser feita da seguinte forma. Então, barra int, né? Underline vai ser da onde? De 0, circunflexo a 2, certo? Porque ó, vai de 0 a 2, barra int, né? Underline de quem? Quem que é a função menor no caso? Função x quadrado. Então vai ficar x quadrado circunflexo 2x, certo? Beleza. De quem? Que função que é? A função é o paraboloide x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que, ó, novamente, nós estamos fazendo do tipo 1. Então, do tipo 1 é, primeiro nós vamos fazer a integral em relação a y, dy, dx. E essa é a integral que nós vamos resolver. Tá certo? Então, esse resultado aqui que nós vamos ver. Agora vamos ver o que acontece na visão 3D. Tá? Então vamos exibir 3D. Certo? Aqui eu já tenho elas. Né? Eu vou trazer um pouquinho, aumentar um pouquinho. E agora eu vou colocar z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Então aqui eu tenho, então, abaixo do paraboloide. Então vamos girar isso daqui para a gente poder enxergar o que a gente quer, né? Bem, se nós olharmos assim, ó, em relação a função, é esse pedaço que eu tenho aqui, ou seja, essa área que eu vou querer saber, delimitada pelas funções, ou seja, eu estou olhando de cima o paraboloide, né, nesse intervalo aqui de 0 até 2 em x, e da função 2x e x ao quadrado, e que me remete a esse caso aqui, ó, essa função aqui. E agora nós vamos utilizar o nosso ambiente CAS, né, para poder resolver esse caso aqui, tá? Então eu vou chamar a função a, dois pontos igual, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Fiz isso. Agora, só para a gente entender um pouco melhor, ó, vou fazer a integral em relação a y primeiro. Então eu vou integrar, vou chamar de a1, né? A integral da função. Que função? Da função a em relação à variável y, tá? Cheguei no resultado aqui. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a substituição pelos pontos x ao quadrado e 2x, tá? Então a inferior, aí, dois pontos igual, substituir a expressão a1, o que? Y por x ao quadrado. Cheguei nesse resultado. E vou fazer o AS, que seria o superior, substituir a expressão a expressão A1, o que? Y por 2x, tá? E agora o A total, o AT, eu vou chamar de AS menos AI. E eu cheguei nesse resultado. E agora eu vou integrar esse em relação a x. Então, eu vou chamar de B a integral da função
AT em relação à variável x. Já me forneceu os resultados ali. E agora eu vou substituir o inferior e superior, tá? Então, BI, dois pontos, igual a substituir a expressão B, o que? A x por 0. E a superior, né? BS, dois pontos, igual a substituir a expressão B, o que? O x por quanto que é? 2. Tá? E chegamos ali, agora eu vou fazer o B total, né? BT, que é a minha resposta, vai ser o que? O superior menos o inferior, tá? Que me deu essa resposta aí, 216 sobre 35, tá? Então, essa área aqui, ó, essa região aqui, é 216 sobre 35 unidades de área, beleza? Vamos fazer agora o terceiro exemplo desses resultados, tá bom? Bem, o terceiro exemplo é calcule a integral xy, né, da região delimitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6. Opa, pera lá. Aqui, ó, tem uma parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6. Então, assim, dá para fazer, né, a gente poderia trabalhar aqui, ó, trabalhando com raiz, né, mas eu acho melhor a gente trabalhar na concepção da parábola mesmo. Então, vou aqui isolar o x em ambos os casos, né, então tem que isolar o x em ambos os casos. E quando eu faço isso, quando eu faço essa mudança, né, o que vai acontecer? Aí eu vou passar para o tipo 2, né? Eu vou ter uma função que eu vou ter delimitação em y para valores da função, e a minha função vai estar numa função dependendo de y, né? Então o eixo y, no caso, vai ter os valores numéricos, e no eixo x eu vou ter os valores da função, tá bom? Vamos ver como é que fica isso no GeoGebra. Bem, então no GeoGebra, como é que a gente vai fazer? Vamos isolar agora o x. Então x vai ser igual a y mais 1. Tudo bem? Ele já faz um outro tipo ali, mas não tem problema. E agora o nosso outro caso vai ser o quê? Isolar o x. Então x vai ser igual a quem? A y ao quadrado, vou colocar entre parênteses, né? Y ao quadrado menos 6 dividido por 2, né? Que estaria isolando ali, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho os meus intervalos de integração, eu tenho os meus pontos de encontro, e eu tenho as duas parábolas aqui agora, tá? Então vamos novamente encontrar quem são esses pontos, né? Quem são a intersecção entre esses dois objetos, né? Então aqui eu tenho de menos 1 a 2 no ponto A e do ponto 5 até 4. Então no caso, como nós estamos olhando no eixo Y, vai ser o que? Vai ser de menos 2 até 4. E aí agora, o maior, que é essa função aqui, menos a menor. Então como é que ficaria essa integral aqui? Então essa integral, vamos colocar aqui, ó, o LaTeX, né? Então, a gente pode também chamar aqui, ó, tudo bem, não tem problema. Então aqui vai ficar o que, ó? O menor aqui no caso seria menos 2. Menos 2, aqui o 4, eu vou apagar isso aqui que nós vamos chamar uma nova integral, tá? Uma outra integral, e agora vai ser quem? Quem que é o menor aqui? O menor é essa função aqui, que é a função x, no caso seria, isolando ali, seria, deixa eu só pegar aqui a função, menos x, eu vou só retomar a função aqui porque eu não estou lembrando, y igual a
y mais 1. Então aqui no caso seria y mais 1. E a outra função seria quem? Seria a função x ao quadrado, né? Então y ao quadrado ficaria simplificando, passando para lá, né? Isolando, ficaria meio. Então vou colocar aqui dentro aqui uma fração, ou poderia colocar direto aqui, né? Y ao quadrado sobre 2 deixa eu ver, só para menos 3 de quem? Agora da função. Quem que é minha função? XY. Só que agora nós estamos trabalhando com quem? Primeiro nós vamos integrar em relação a x e depois a y. Tá certo? Então essa é a integral que eu vou trabalhar. Então vou fazer primeiro a integral em relação a x, substituindo esses valores, né? E depois eu vou fazer em relação a y. Poderia fazer assim, tipo, passando, poderia, mas daí trabalharia com uma integral um pouco mais complicada que envolveria os intervalos de raiz aqui. Então acho melhor trabalhar desse jeito aqui, tá? Beleza? Bem, agora vamos ver como é que ficaria esse resultado no... vamos apresentar isso aqui numa visão 3D. Tá? Bem, ali já está a visão 3D do nosso exercício, né? A parte inicial dele. E agora eu vou colocar aqui z igual a xy. Tá? E quando eu vou pedir para rodar isso daqui, ó, beleza? Então é esse intervalo aqui, ó, de menos 2, ó, de menos 2 até 4, certo? Então eu vou querer saber o que acontece com essa perspectiva aqui, beleza? Então eu vou querer o que acontece do menos 2 até o 4 dessa função aqui, tá? Então para isso, novamente, nós vamos utilizar o cálculo simbólico, tá? Eu vou apagar esse e vou manter esse daqui só para a gente pegar a equação ali. Bem, então colocando lá, como é que ficaria? A, dois pontos, igual a x vezes y, tá, beleza? E agora eu vou chamar de A1, dois pontos, igual a integral da função a em relação à variável x, beleza? E vou fazer as substituições necessárias, tá? Então vou chamar de AI, né, inferior, substituir o que? A expressão A1, o que? O x por y mais 1. Isso. E agora o AS vai ser o que? Substituir a expressão A1, o que? O x por, colocar entre parênteses, y ao quadrado sobre 2 menos 3, né? E daí eu substituo essa relação toda. E agora eu vou fazer a operação de subtração entre elas. Então o AT, o A total seria a superior menos a inferior. E cheguei nesse resultado aqui. E agora eu vou integrar ele em relação a y, tá? Que é o meu segundo caso aqui agora. Então eu vou chamar de B a integral da função AT em relação a y. Beleza?
tenho a minha integral ali. E agora eu vou fazer as substituições dos pontos menos 2 e 1. Então, menos 2 e 4. BI, 2 pontos igual. Substituir a expressão B, o que? Y por menos 2. E agora, BS, substituir a expressão B, o que? Y por 4. E agora o meu BT vai ser o que? Vai ser BS menos BI. Tá certo? Beleza? E essa é a minha resposta ali, tá? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade, de outras universidades, né? Porque, como eu sempre digo aqui no nosso canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.